Fala, gente, chegamos aí na 12ª aula e o tema hoje é glorificação. Vamos orar. Pai amado, Pai querido, nos rendemos à Tua vontade e pedimos para que o Senhor nos abençoe, nos dando, Deus, discernimento e sabedoria para trilharmos este entendimento do glorioso dia onde seremos glorificados e viveremos contigo. Nos ilumina através da Tua palavra, com o auxílio do ensino e do Espírito Santo principalmente. No nome de Jesus, amém. Chegamos aí no último momento, no último degrau da salvação, que é a glorificação. E a glorificação é a conclusão da obra salvadora de Cristo, onde receberemos nosso corpo para a eternidade. Olha que coisa mais linda. E o versículo que eu quero ler contigo está lá em Romanos, capítulo 8, versículo 30, que diz assim: aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. Aos que justificou, também glorificou. Então, nós estamos vindo num processo, onde nós entendemos o que acontece de imediato quando uma pessoa é salva, quando uma pessoa recebe ali a salvação e ela entrega a sua vida a Jesus. Falamos a respeito da santificação na aula passada, que é o trabalhar da ação do Espírito Santo e do desejo do homem salvo em abster-se do mal, em buscar no Senhor uma vida condizente com a nova vida que lhe foi proposta. E agora estamos aqui na glorificação, onde nós entendemos que é o último estágio da salvação. Por quê? Porque na glorificação o processo todo de salvação será de fato estabelecido de uma vez por todas para uma eternidade, E ela é multidimensional. Antes de nós então falarmos a respeito da glorificação do crente, vamos falar um pouco do significado da glória. O que a glória significa? Bom, nós sabemos que a palavra foi escrita no Antigo Testamento em hebraico, originalmente, e no Novo Testamento em grego, algumas poucas partes em aramaico. Então, no hebraico, a palavra glória, ela tem como nome kabod, é o termo certo, a palavra em hebraico, kabod. E essa palavra, ela fala de uma demonstração de esplendor, de riqueza e pompa, de um indivíduo, às vezes até mesmo de uma circunstância de vitória, de batalha. Mas quando nós atribuímos a Deus, nós não olhamos para isso somente de um aspecto de atributo em particular, mas como a grandeza da sua própria natureza. A própria natureza de Deus é gloriosa. Ele não tem demonstração, ele não tem aspectos, ele é glorioso, Como, por exemplo, nós vamos encontrar no livro de Salmo, capítulo 24, do versículo 7 ao 10, que diz assim: abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e valente, o Senhor valente nas guerras. Abram-se, ó portais, abram, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória, Então o salmista, de uma maneira muito poética, ele vai manifestar uma essência de Deus. Deus é glorioso, Então, precisamos entender que é parte da sua natureza. No grego, no Novo Testamento, nós também encontramos essa palavra, só que em grego ela tem por nome doxa. E doxa vai trazer no aspecto da glória o brilho, o esplendor, a magnificência e a fama, E nós encontramos, por exemplo, lá no Evangelho de João, capítulo 17, versículos 1 a 5, olha que coisa mais linda. Encontramos na pessoa de Jesus agora a manifestação da glória do Pai. No próprio Cristo, quando vai orar por si mesmo, ele diz assim: Pai, chegou a hora,
glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique, né? Olha que coisa mais linda aqui, que a gente vai vendo essa manifestação de reciprocidade entre a Santíssima Trindade, né? E aí Jesus diz em oração, pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste, ele falando dele mesmo. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo, antes que o mundo existisse. Esse texto é poderoso em significância, mas ele aqui está para nós, nesse contexto, trazendo a respeito deste brilho, deste esplendor, desta magnificência e fama que estava para com o Pai, mas que na obra de redenção, na obra de salvação, esta glória também é repartida no Filho encarnado, né? E para que também Jesus, quando se assenta ao céu de novo, à destra de Deus, esta glória lhe é completa de novo, né? A mesma glória que ele tinha antes da fundação do mundo. Que coisa linda! Então, aqui nós vemos a manifestação da glória no Pai, vemos a manifestação da glória no Filho, ou seja, uma palavra que ela é transtestamentária, né? Então ela está no Antigo Testamento, ela está no Novo Testamento, ela perpassa aí todas as estações, porque a glória, ela nada mais é do que a própria natureza de Deus, né? Isso é importante. Nós encontramos a palavra glória também quando se fala a respeito da segunda vinda de Cristo, né? Lá em Mateus, capítulo 24, vamos abrir no capítulo 24, versículo 30. Mateus 24, 30. Onde diz assim, palavras de Cristo também. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória, né? Então esse esplendor, esse brilho, essa fama vai se manifestar na sua segunda vinda também, né? E também ela está para nós dentro de uma manifestação escatológica, no fim dos tempos, né? Dessa glória de Deus, né? Como a esperança e também o alvo do crente. Né? Lá em Salmo 73, versículo 24, na ARA, na Almeida Revista Atualizada, o salmista diz assim, tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Ou seja, haverá, né, quando nós falamos de manifestação escatológica, nós estamos falando de que há um lugar onde a glória do Senhor estará sendo evidenciada com plenitude, né? E este lugar é o lugar para onde nós iremos, né, estar com o Senhor, seremos recebidos na glória de Deus. Olha que coisa linda. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17, abre lá também, vamos abrir juntos aqui, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17, diz assim, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Olha só, então, de uma perspectiva também escatológica, os nossos sofrimentos diante do Senhor estão produzindo fama aos olhos de Deus, né? Ou seja, Deus que perpassa os seus olhos sobre toda a terra, ele olha para os seus filhos e ele vê o sofrimento dos seus filhos pelo nome do Senhor, quando nós nos abstemos de vivermos uma vida neste mundo como sendo deste mundo e começamos a viver uma vida como enviados para este mundo e vamos abrir mão, vamos passar necessidades, vamos sofrer algumas coisas pelo nome de Cristo, este sofrimento produz para nós uma glória e esta glória ela é reconhecida pelo Senhor. Que coisa mais linda, né, gente? Agora nós vamos falar a respeito da glorificação do crente, né? Então, definimos glória, né? Manifesta em Deus, manifesta no Filho,
né, manifesta na segunda vinda de Cristo e manifesta também no sofrimento do cristão. Mas vamos falar agora do momento de glorificação, né? Vamos lá para a primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos de 3 a 5, que diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, né? Falando da salvação, nos regenerou para uma esperança viva, aquilo que está por vir, né? Isso é esperança. Por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Então, esse texto fala para nós a respeito de uma herança que ela vai ser revelada no último tempo. E nós então ficamos nessa esperança do que está para vir. A glorificação, meus irmãos, ela serve também para nós como expectativa, como esperança daquilo que está proposto diante de nós para todo aquele que nele crê, não é? Que os nossos olhos hoje não contemplam, mas por não vermos, pela fé, nós aguardamos, né? Então é o que o texto está dizendo para nós. Agora, o que está incluído nessa glorificação do crente? Né? É uma boa pergunta, né? Como que a gente pode sondar a palavra de Deus e encontrar alguns aspectos que já estão definidos quanto a este momento de glorificação, né? Então, o primeiro que eu quero compartilhar contigo está lá em Romanos capítulo 8, versículos 33 e 34. Vamos abrir lá em Romanos capítulo 8, versículos 33 e 34, que vão dizer o seguinte: Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Tem algum escolhido aí assistindo? Amém, né? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu. E mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Então, a primeira coisa que para nós devemos esperar na glorificação é a certeza de que o Senhor irá resolver todas as coisas e nós viveremos em Cristo. Então essa convicção, ela deve ocupar o espaço do nosso coração quando nós falamos a respeito de salvação, quando nós falamos a respeito de céu. Meus irmãos, nós precisamos ter muito certo no nosso coração a certeza de que o Senhor está com tudo já preparado e resolvido para que possamos desfrutar na glória do Senhor, glorificados na presença de Deus. Amém? Então, essa é uma verdade que precisa estar muito certa no nosso coração, no coração de todo aquele que crê em Cristo. Segunda questão, na glorificação, nós seremos aperfeiçoados moralmente e espiritualmente. Isso é muito importante a gente parar para pensar, que seremos aperfeiçoados de uma vez por todas, né? Na aula passada a gente falou um pouco da santificação e a santificação ela trata um resgate da imagem e semelhança de Deus, ela trata um resgate dos modelos bíblicos, da moralidade, da ética, da conduta em santidade na presença do Senhor, e nós vamos trilhando essa jornada, né? Fizemos uma reflexão quanto à importância de nós olharmos para a nossa vida e nos medirmos, né? Com relação ao ano anterior, há 5 anos atrás, os progressos que nós vamos percebendo do agir de Deus em nós e do nosso desejo em melhorar. Agora, quando nós falamos a respeito da glorificação, nós falamos da linha de chegada, nós falamos do momento onde isso irá se consumar, né, de uma vez por todas. Então eu quero ler contigo um trecho lá em Efésios, capítulo 1, versículo 4, tá? Efésios, capítulo 1,
versículo 4. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Então aqui é uma promessa de sermos encontrados santos e irrepreensíveis na presença de Deus. Sabemos que neste momento não estamos irrepreensíveis e santos numa plenitude, não é verdade? O Senhor nos santifica, né? Mesmo que pecadores. O Senhor nos vê como que irrepreensíveis, mesmo que repreensíveis, mas há uma promessa. E aí o versículo 5 vai dizer: em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Cristo Jesus, conforme o bom propósito da sua vontade. E o 6 vai dizer: para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Então é uma promessa que ela está para nós hoje em Cristo Jesus, mas ela há de se cumprir, né? Judas, no versículo 24, uma folhinha antes de Apocalipse, aqui ó, não se fala nem capítulo em Judas, né? Porque só tem um, né? Então a gente já fala Judas, versículo 24, onde diz assim: aquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante da sua glória, sem mácula e com grande alegria, né? Então, aqui de novo há uma promessa para agora, né? Mas um cumprimento para o momento da glorificação. Então, há essa expectativa no nosso coração de sermos encontrados no momento certo, na presença do Senhor, glorificados, aperfeiçoados moralmente e espiritualmente. Uma outra característica da glorificação do crente é também no conhecimento, porque olha só, em 1 Coríntios nós vamos encontrar no capítulo 13, no versículo 12, o seguinte: agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho. E na época o espelho não era tão translúcido como era para nós hoje, né? Então era obscuro, né? Era embaçado. Mas então veremos face a face. Agora conheço em parte. Então, né? Então, no porvir, neste momento, conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Ou seja, enquanto estamos aqui, Deus nos conhece plenamente, mas nós não temos capacidade para conhecê-lo plenamente. Mas pensa comigo nessa afirmação, nós, como adoradores na presença do Senhor, que buscamos adorá-lo. Eu não sei quanto a você, mas eu passei a minha adolescência compondo música, a minha juventude compondo músicas de adoração, lendo a palavra e tentando compreender o Senhor, né? E sempre quando eu olhava para esse texto, eu pensava assim, por mais que a gente encontre as melhores palavras, escreva as mais belas poesias, né? Ou recite até mesmo os salmos em momentos tão preciosos, cantares, nós não temos o conhecimento de Deus, não temos como conhecê-lo por completo. Mas esse texto fala para nós que haverá esse momento. Então, olha só o que o texto vai dizer: então conhecerei plenamente, os nossos olhos se abrirão plenamente para adorarmos ao Senhor por toda uma eternidade. Pense que a revelação da glória de Deus vai ser tão grande que não será monótono adorá-lo para uma eternidade, né? Porque hoje, dentro do nosso intelecto, da nossa realidade, né, da nossa finitude, a gente pensa, poxa, imagina adorar ao Senhor eternamente. Nossa, às vezes eu vou para uma vigília, fico lá 2, 3 horas, eu já me dá um sono, já quero dormir, né? Mas a glória de Deus há de ser revelada de tal maneira que nós o adoraremos para todo sempre. Ou seja, é grande demais. E esse conhecimento, ele será descortinado para nós no momento da glorificação.
Olha que coisa mais linda, né? E a glorificação ela não é processual, como, por exemplo, é a santificação. A glorificação ela se dará instantaneamente, imediatamente. E nós então teremos como que os nossos olhos descortinados, o nosso entendimento amplificado para uma eternidade. Então isso é muito lindo. 1 João, capítulo 3, o versículo 2, vai dizer para nós o seguinte: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, a Cristo, pois o veremos como Ele é. Gente, que isso daqui deve encher o nosso coração de expectativa, de eternidade. Não que a gente vá agora viver uma vida aqui na Terra de qualquer maneira, pedindo para morrer. Não, nós temos uma missão, nós temos um propósito, mas quando essas coisas elas são reveladas no nosso coração de uma maneira assim tão esclarecedora, nós podemos dizer como Paulo, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então o viver ele é uma missão, de sermos imitadores de Cristo, uma cópia de Jesus, de sermos discípulos de Cristo, de irmos, fazermos discípulo, pregar o Evangelho, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinarmos as pessoas, vivermos uma santificação com a morte da carne, os desejos humanos, nos abstermos deles para vivermos a vontade do Senhor. Viver é Cristo, mas morrer é lucro. Olhar para isso é pensar numa eternidade com conhecimento, com entendimento, E olha que coisa mais triste se nós pararmos para pensar, A proposta de Satanás para o homem foi dar a ele conhecimento do bem e do mal e nos privar do conhecimento da santidade de Deus que nos traz uma eternidade na presença dele. Então, quando estamos em Cristo Jesus, essa realidade de céu, ela é descortinada para nós. E nós, então, podemos e devemos viver nessa esperança. Eu espero que já nessa 12ª aula você já tenha trilhado o suficiente aí de ensino para poder almejar e aguardar um momento de vida com o Senhor, onde isso será maravilhoso. Que você tenha aí no teu coração um desejo já sendo gerado para que cada vez mais na sua adoração, na sua contemplação a Deus, a própria criação de Deus, no momento de extravasar, de colocar as tuas palavras em oração diante dele, possa já ter feito de você um adorador ainda mais nobre, ainda mais certo daquilo que te espera, em nome de Jesus. Esse é o desejo do meu coração como teu pastor, para que esse conhecimento, esse entendimento que está sendo oferecido a você, não seja só algo que fica aqui, mas que impacte a tua oração, impacte a tua adoração, impacte a tua forma de olhar para o futuro e de viver a vida no presente, Em nome de Jesus. Então, falamos na questão do aperfeiçoamento moral e espiritual, falamos a respeito da plenitude de conhecimento, em que os nossos olhos serão descortinados, e também podemos e precisamos falar também a respeito da glorificação do corpo. Por quê? Porque a gente já entendeu também em aulas atrás que a gente não é salvo no espírito para o espírito, mas nós somos salvos como um ser completo, espírito, alma e corpo. Então a glorificação, ela também, assim como a santificação, já vai trazendo uma forma de olhar para o corpo de maneira diferente, nós olhamos para a glorificação e vemos também o nosso corpo sendo glorificado. Olha que coisa linda, que vai falar lá em Filipenses, capítulo 3, versículo 20, que dizem o seguinte: a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo,
pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso, né? Então aqui fala de um corpo glorioso, da glorificação, onde os nossos corpos humilhados, né, no pecado, os nossos corpos sepultados no pecado, agora estão sendo restituídos ou resgatados de maneira gloriosa. Então fala assim do nosso corpo físico, né? Um outro trecho que vai falar conosco bastante a respeito disso está lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 38 ao 54. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 38 ao 54, que vai dizer o seguinte: mas Deus lhe dá um corpo, como determinou a cada espécie de semente, dá seu corpo apropriado. Nem toda carne é a mesma, né? Aqui vai fazer distinção de corpos. Os homens têm uma espécie de carne, os animais têm outra, as aves outra e os peixes outra. Há corpos celestes e há também corpos terrestres, mas o esplendor dos corpos celestes é um, e o dos corpos terrestres é outro. Um é o esplendor do sol, outro da lua, né? E outro das estrelas. E as estrelas diferem entre esplendor umas das outras. Então está distinguindo aqui os tipos de corpos. Assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível e ressuscita imperecível. Olha aqui, né? O corpo glorificado, imperecível. É semeado em desonra e ressuscita em glória. É semeado em fraqueza e ressuscita em poder, né? A carne é fraca, mas agora o corpo glorificado é poderoso. É semeado um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Se há um corpo natural, há também um corpo espiritual. Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último Adão, espírito vivificante. Não foi o espírito espiritual que veio antes, mas o natural. Depois dele, o espiritual, né? Tá falando aqui do primeiro e do segundo Adão, ó. O primeiro homem era do pó da terra, o segundo homem dos céus, Jesus. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno, os que são dos céus ao homem celestial. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. Olha que coisa linda. Irmãos, eu lhes declaro que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eis que eu lhes digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Aqui está falando da transformação. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Aqui está falando de elementos escatológicos, né? Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Versículo 54. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Então, o nosso corpo, ele será revestido, né, de glória. Então é por isso que seremos glorificados. E onde a corruptibilidade, né, aquilo que era corruptível, estava governando, não é? Assim como nós vemos as nossas células morrendo até o nosso último dia de vida, né? Aquele que nasce já com os dias contados, né? Mas quando então formos revestidos de glória, aquilo que é incorruptível tomará parte do nosso corpo e nós estaremos então aptos em uma nova roupagem para uma eternidade.
Amém? Então não é só o aspecto moral e espiritual, não é só o conhecimento que será descortinado, mas também encontramos na palavra de Deus o nosso corpo, né, sendo revestido de uma incorruptibilidade. Que coisa mais linda, né? E aí, queridos, nós encontramos também na glorificação propósito na criação, não somente em nós como a criação, a imagem e semelhança de Deus, mas em toda a criação, né? Veja, que coisa mais linda, em Romanos, deixa eu abrir aqui em Romanos, capítulo 8, versículo 18 em diante, diz assim: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência, olha só, inutilidade, decadência, guarda essas palavras, em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Quando nós lemos lá em Gênesis capítulo 3, nós encontramos que no momento em que Deus vai tomar satisfação com Adão, com Eva, né, e com a serpente, depois da queda, Deus olha para Adão e diz: maldita é a terra por tua causa. Então nós sabemos ali, como nós já estudamos também na queda e no pecado, né, de que a distorção tomou não só o coração do homem, como também toda a criação, todo o ecossistema, tudo aquilo que envolve a criação, né, onde a vida, todas as coisas. E aqui, Paulo vai escrever aos Romanos, né, e vai falar a respeito de uma inutilidade, ou seja, o negócio foi tão feio que a natureza ela está num processo de decadência, né, num processo de morte, de decadência. Mas assim como, pensa comigo aqui, ó, assim como o homem é revestido de imortalidade, a terra será revestida de uma nova terra, não é? A Nova Jerusalém não é um novo céu e uma nova terra? Apocalipse 21, versículos 1 e 2 vai dizer isso para nós. Olha lá. Diz assim: então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Então, no cumprimento de todas as coisas, nesse momento escatológico do fim para um novo começo, né? E esse novo começo que é de eternidade, não somente o homem será revestido, mas a terra também será revestida. A criação viverá numa nova plenitude e nós veremos toda essa restauração e poderemos então desfrutar disso na presença de Deus. Eu espero que essa aula tenha gerado em você e no teu coração, de novo, como eu já falei, uma grande expectativa daquilo que está por vir para todo aquele que crê em Jesus. Que Deus te abençoe e que o Senhor a cada dia possa revelar mais de si para você, em nome de Jesus. Deus te abençoe.